Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Mais uma vez estamos aqui para estudar a Palavra de Deus e hoje vamos estudar a nossa lição de número 13, de 27 de maio de 2022. A lição de hoje é uma lição muito importante porque é o clímax da primeira fase de conquista da Terra Prometida. Então, vamos fazer uma recapitulação dos capítulos anteriores. Começa o livro de Josué falando a respeito de quê? O livro de Josué começa falando a respeito de quê? Capítulo 1 é aquela confirmação da sua chamada e as diretrizes para que ele tenha sucesso no desempenho da sua missão. Tá? Qual é o foco central em que Josué precisava estar centrado para exercer bem o seu ministério? A lei, a Torá, a obediência à lei. Então esse era o ponto fundamental. Não deveria se apartar da lei em momento algum. Tá? O segundo capítulo fala sobre o quê? Os espias. O segundo capítulo é o envio, né? Deus cria, né, uma circunstância em que uma mulher escolhida de Deus, embora uma escolhida improvável do ponto de vista humano, está lá na cidade e é necessário que ela seja descoberta para que provisões sejam feitas a fim de que ela se salve juntamente com toda a sua casa. Tá? Então os espiões vão lá, né? Jovens espiões vão lá, e nesta ida a Jericó eles descobrem Raabe, a todo aquele acontecimento de ela escondê-los lá, né, do rei da cidade, né, que eram cidades-estado. Então cada cidade tinha o seu rei, as cidades não eram lá, né, eram conglomerados assim. Quando se fala em cidade, a gente pensa logo em megalópolis como as nossas de hoje, né, mas não era tanto assim. Então cada cidade tinha o seu regime, né, o seu prefeito lá, que é chamado de rei. Depois, no capítulo seguinte, quando Raabe já é descoberta, o que acontece? A travessia do Jordão. Então, a travessia do Jordão é um episódio em que Deus faz um grande milagre, e esse milagre é um milagre que vai marcar, por assim dizer, né, vai marcar o momento, né, de transição, de fato, e consolidação da autoridade do ministério de Josué. Tá? Aí tem as pedras, né, no memorial das pedras. As pedras vão ficar como testemunho, tanto dentro do Jordão, como fora do Jordão, né, lá em Gilgal, né, na rolagem, né, a cidade lá com esse nome, Gilgal aqui em português. E, por fim, temos o que nós chamamos de anticlímax, né? Qual foi o anticlímax? Antes de entrarem, agora, a preparação para que o sinal da aliança feita com Abraão, porque o que está se cumprindo aí? Lembram lá de 15:6 de Gênesis? Tem um episódio, tem uma fase interessante, mas no capítulo 17, quando tem o pacto da circuncisão feito com Abraão, esse pacto da circuncisão agora precisa estar nos filhos de Israel que irão entrar na Terra Prometida. Então, eles se circuncidam e também participam da Páscoa. Tá? Então, aí é o panorama desses 5 capítulos. Agora vem a preparação para a guerra. Os versículos 13, 14 e 15, eles nos mostram uma grande surpresa. Qual é? Do capítulo 5.
quando tudo está preparado para a entrada em Jericó, o que ocorre? Hein? Qual o encontro que Josué tem quando tudo estava preparado para eles entrarem na guerra? Aparece Deus Filho, né? Cristo pré-encarnado ali, e ele tem uma surpresa. Nessa surpresa ele recebe a informação de que foi comissionado um comandante para guerrear aquela guerra, para ir à frente deles e dar todas as estratégias. Então esse diálogo, né, desse diálogo que começa no capítulo 5, versículo 13 em diante, ele prossegue no capítulo 6. Tá? Então isso é importante. E aí há esse diálogo, tá? O comandante do exército do Senhor manda ele tirar as sandálias dos pés, porque o lugar onde ele está é terra santa. E aí tem um paralelo com a chamada de Moisés lá atrás, na sarça ardente. Então aqui é um momento especial que ele tem um encontro com Deus, é uma teofania, é uma manifestação de Deus. E aí nesse momento específico nós vamos ver que as instruções do comandante serão dadas para que ele possa seguir na trajetória que foi determinada por Deus, e é a conquista a partir dali de Jericó. Quais as possibilidades de invasão da cidade, do ponto de vista natural e do ponto de vista do que eles tinham na época? Era praticamente impossível, né? Era impossível invadir aquela cidade, porque era uma cidade murada, era uma cidade com muros, né, de proteção, e esses muros de proteção faziam com que a cidade ficasse totalmente fechada e não tinha como ninguém acessar a nenhum não tinha nenhum lugar de acesso. Os muros eram bem altos, então era impossível escalar os muros para poder entrar. E aí vamos começar o capítulo 6 falando exatamente sobre a estratégia de guerra para esta batalha memorável, né, que é a batalha de Jericó. É uma batalha muito conhecida, né, uma batalha que nós conhecemos desde muito tempo, né, tem um hinozinho que consagra, né, essa batalha e fala muito nela. As crianças sempre cantam: bem com Josué lutar em Jericó, Jericó. É um hino muito conhecido, e hoje nós vamos falar propriamente dito, né, desse episódio em que vamos ver a vitória de Deus nesta batalha de Jericó. Então vamos aqui à nossa lição de hoje, dia 13, hoje é dia 27 de março de 2022. Os filhos de Israel destroem a cidade de Jericó. Nosso texto básico, Josué, capítulo 6, versículos 1 a 27. Bem, é um texto simples, é um texto que nós vamos estudar. Não temos detalhes assim difíceis nele, né? É um texto que nós vamos tentar extrair princípios para a nossa vida hoje, né? Essa batalha, obviamente, tem muito a ver com a nossa batalha hoje. Nós temos a nossa luta, nós temos a nossa batalha. Então hoje a lição desse dia é uma lição importante, porque vai nos orientar dentro da nossa experiência contemporânea de guerra espiritual. Nós estamos em guerra? Sim. Nós estamos em guerra, vimos com vocês. A igreja é pintada de um modo bem claro no Novo Testamento como uma comunidade em batalha contra quê? Contra os príncipes, potestades, contra as hostes espirituais da maldade. Então nós temos que lutar contra as astutas ciladas do diabo, e a igreja está exatamente nesse conflito, nessa batalha sem tréguas, sem hastear a bandeira de paz,
então nós estamos numa guerra. A guerra com a cidade de Jericó, que é o início dessa campanha de batalhas que vai prosseguir aí por uns 6 anos, né, é um momento específico, um momento especial, em que Deus vai mostrar que Ele vai pelejar pelo seu povo e vai cumprir as promessas que fez a Abraão. Viu o capítulo 15, versículo 6? Por que isso está acontecendo? Gênesis, o que diz? Gênesis, capítulo 15, versículo 6. 15, 6. E creu eles no Senhor. Você está lendo 15? 15, 6. E creu no Senhor. Deixa eu ver aqui. Uhum. Vamos ver o versículo 15, 16. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então, essa informação de que a 4ª geração voltará para cá, porque a medida da iniquidade ou dos pecados dos amorreus ainda não está cheia. Então, quando nós vemos a derrota da cidade de Jericó, que é o primeiro, do outro lado do Jordão, a oeste do Jordão, é o primeiro, né, povo ali a ser derrotado na grande conquista, qual é a razão por trás desta destruição da cidade? A iniquidade deles, que Deus tolerou por uns 400 anos, aí, há 500 anos, já imaginou? Uma quantidade de anos muito grande, e fazendo a conta aí de todos os pecados por obra, por pensamento, por palavra, durante todos esses anos, de todos os moradores daquelas nações que ali estavam, né? Então, o que vocês percebem? É uma quantidade fenomenal, né? Uma quantidade enorme de pecados que foi armazenada até chegar no momento em que Deus disse que é o limite. Tá? Então, Deus tem um limite, Deus tem um ponto, que é o platô, onde o juízo dele acontece quando se atinge esse limite. Então isso é muito importante, por quê? Porque nós vamos estudar isso da perspectiva desta guerra santa que vai ser realizada. Então tudo que acontece agora, nestes episódios aqui de batalhas e de guerras, eles têm uma justificativa, e uma justificativa muito importante que nos dá a entender o motivo pelo qual o povo de Israel estava sendo usado por Deus nesta jornada. E é interessante que vem um vingador celeste para estar ali, exercendo juízo. O comandante do exército que vai à frente é um ser celestial, e ele vai ali adiante para poder executar esse juízo, né? E isso aí vai fazer assim um paralelo com o Apocalipse capítulo 19, né? Quando ele também sai vitorioso para vencer, e ele tem uma espada aguda que sai da sua boca. Então, o momento do fechamento da Guerra Santa é ele também. Então, ele vai aqui começar a Guerra Santa e ele vai completar a Guerra Santa em Apocalipse 19. Viram o paralelo? Né? Viram a simetria? Então, isso é muito importante. Então, nessa condição de juízo, Deus está... nós estamos aprendendo aqui que isso não é uma atitude de uma hora para outra, vai lá e destrói aquela cidade lá não. Quem está com o direito de dar essa terra aos filhos de Israel, conforme nós estudamos no capítulo 1? Deus. Deus. Por que Deus pode dar essa terra aos filhos de Israel? Porque dele é a terra e a sua plenitude. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e ele dá a
quem quer. Então isso é muito importante para você estudar essa lição. Você tem que saber que aqui é um ato de soberania de Deus. Mas então essa soberania de Deus age com base em que Israel era a melhor nação do mundo. Aí então Deus pega a pior, tira de lá e coloca uma melhor. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 5. Isso é que nos faz quedar diante de Deus, diante do seu poder, diante da sua soberania, com total humildade e submissão. Porque Deus é soberano, faz todas as coisas segundo o seu beneplácito, segundo o conselho da sua vontade. E tudo que ele faz com justiça. Tá? Então, quando ele executa o juízo sobre o pecador, ele está simplesmente realizando algo que está inerente aos seus atributos. Mas não somente isso, ele também, por conta de um grande projeto que está sendo delineado na história, ele tem uma forma de conduzir essa história que não está condicionada no homem, mas está condicionada à sua vontade. Em Deuteronômio capítulo 9, versículo 5, que nos diz: não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade desta nação, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Explicou? Tá? Observa bem que você não está prestes a tomar posse da terra deles porque é justo ou íntegro. Então, se Deus está agindo com os filhos de Israel a despeito deles, Deus está usando de misericórdia e de graça com esse povo. Por outro lado, Deus está sendo justo ao punir aquelas nações. O Senhor, seu Deus, expulsará estas nações de diante de vocês, somente por causa da perversidade delas. Então, Deus está sendo justo e Deus está sendo misericordioso, gracioso. E lembram daquele princípio que nós aprendemos? Eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então isso aí é um dos pontos muito complexos dentro da nossa perspectiva humana, né? Mas é o modo como Deus opera. Eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E aí, mas então, de quem reclama ele? Diria um interlocutor aí, né, quando Paulo faz no capítulo 9 de Romanos, né, quando ele fala com esse interlocutor inexistente, né, virtual, né, aí ele simula, né, o que alguém poderia dizer, mas então de que se queixa ele, né, se ninguém resiste à sua vontade? Aí quem és tu, homem, que questiona Deus? Né? Quem pode por acaso o vaso dizer àquele que o fez, por que me fizeste assim? Né? Então, é exatamente a soberania de Deus, que é uma das doutrinas que muita gente tem medo até de enfrentar, de encarar, de aprender a soberania de Deus, né? É uma soberania que está vinculada ao livre-arbítrio de Deus. Aí esses que defendem o livre-arbítrio humano se esquecem de que, na realidade, o livre-arbítrio absoluto é de Deus. Pegou, pastor Marinho? O livre-arbítrio absoluto é de Deus. E é absoluto e é inquestionável por conta de que as escolhas dele são sempre escolhas de acordo com o seu caráter, com os seus atributos, e são sempre justas e boas. Então, a história não está entregue a um conjunto fortuito de
de leis ou de decisões humanas à parte da vontade de Deus. Deus age na história com vontade diretiva, com vontade aprovativa e com vontade permissiva, mas tudo está dentro do controle da sua soberana vontade. Aqui então nós vamos ver o contraste, Deuteronômio 9, versículo 5, vai pintar o contraste entre o modo como Deus age com Israel e o modo como Deus age com essas nações. Mas Deus então, ele não é justo ao fazer isso? Ele é justo, e é tão justo que ele coloca, este é o ponto central e fundamental da questão. Ele coloca esta nação de Israel ali, pega o povo de Israel e o constitui nação naquela terra de onde ele expulsa aquelas nações, mas com sanções positivas e negativas sobre eles. Se o comportamento deles lá seguisse na mesma linha das nações, eles iam sofrer as mesmas punições que aquelas nações sofreram e também seriam expulsos daquela terra. A justiça em Deus? Sempre. Tá? Sempre. Então, quando nós estudamos essa lição e vemos por essa perspectiva um pouco mais ampla, nós vamos retomar aqui, esse Deuteronômio 9:5 é fundamental, vamos retomar aqui a causa porque Deus está expulsando aquelas nações, por causa do pecado delas. A causa porque Deus escolheu Israel, está usando a Israel como instrumento das suas sanções negativas sobre aquelas nações. Não é mérito de Israel, porque o Senhor escolheu e disse, olha, não é baseado na sua justiça, nem na sua integridade, não é porque vocês são os melhores, são os maiores, não é a melhor nação do mundo aí, eu procurei e acabei achando vocês. Não. E também por conta de que há uma promessa que antecede a própria criação desse povo. Esse povo existe por conta de quê? De uma promessa que Deus faz a Abraão. Por que Deus escolhe Abraão? Era o homem mais justo da terra quando Deus o escolhe? Não, ele era um homem que estava lá no meio de num ambiente idólatra, que Deus, sai daí da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Pois anda na minha presença e ser perfeito. Ele era o pai das alturas, né? Então devia estar olhando para o céu aí para ver se adivinhava o futuro, para ver se conseguia achar algumas coisas. De repente era um astrólogo. Ele estava lá no meio daquele povo, né, ímpio, daquele povo idólatra. Então Abraão não foi escolhido porque era o melhor homem que existia naquela época para Deus começar uma nação santa. Não, Deus o escolhe a despeito dele, mas aí Deus o torna aquilo que ele queria que Abraão fosse. Começa a dar experiência a ele, e quando ele chega àquela estatura de gigante espiritual, que obedece a Deus por conta de uma submissão que o próprio Deus coloca, o espírito de graça nele, para ele até mesmo, se precisa, entregar o seu próprio filho. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Ele chega àquela estatura de gigante espiritual. Porque Deus vai formando Abraão até chegar naquele ponto, naquela estatura, dando a ele experiências graduais. Tem os seus tropeços e fracassos? Como todo ser humano, Abraão tem os seus tropeços e fracassos, né? Então, esses patriarcas, eles são chamados por Deus, né? E Deus age a despeito deles, Deus age com graça, né? Alguns deles hoje, nos parâmetros que nós hoje temos para a igreja local, eles não podiam nem ser membros da nossa igreja hoje, para vocês terem uma ideia. Mas naquele contexto específico de chamada, Deus usa de misericórdia para com eles e vai andando com eles a despeito deles até que vem quem que vem lá na frente para poder fazer a divisão de águas? O Messias, o Senhor Jesus, a semente da mulher. Então Deus os escolhe para serem o portador dessa semente, para serem portadores dessa semente até que chega lá. E essas pessoas improváveis que entram na história é para nos mostrar, desde o Antigo Testamento,
para os que sempre dizem, graça é uma coisa do Novo Testamento, graça é antes da fundação do mundo. Deus tinha mais razões para não criar o mundo. Se nós olharmos pela perspectiva humana, Deus tinha mais razões para não criar o mundo do que para criar. Por quê? Porque a criação do universo e a criação do homem no planeta Terra, tá, que é onde existe vida, parem de procurar em outros lados, gastam dinheiro aí para procurar vidas, e aqui na Terra com tanto problema, com tanta dificuldade, pega esses bilhões aí que gastam no espaço e gastem aqui na Terra com pessoas que estão aí de fato sendo vistas, questão de comer, de beber, de vestir. Se fizessem assim seria melhor, mas a utopia às vezes ajuda, né? Ajuda as pessoas a ficarem cada vez mais ricas. Mas o ponto central é que o que Deus olha na história, né, ele vê que antes da fundação do mundo, quando o Cordeiro é escolhido, né, já se sabe que o Cordeiro, antes da fundação do mundo, tem uma missão a cumprir na história. Esta missão não seria uma missão fácil, né? A morte de Jesus, a sua entrega por causa dos nossos pecados, então é algo que, se fosse pesado da perspectiva humana, né, então era preferível abortar o projeto. Não, deixa esse quieto aí, vamos continuar nós aqui na nossa comunhão eterna, né, e não vamos arrumar problema para nós não. A Trindade poderia pensar assim, né? Não vamos arrumar problema para nós não, deixa isso para lá, que isso vai custar muito caro. Então, o que acontece? A graça, ela antecede até mesmo a criação do mundo e o programa de Deus na história. Por quê? Porque Deus faz a despeito de qualquer mérito e merecimento humano para que haja, né, a criação do universo e do homem aqui, que ia dar tanto problema, criar tanto problema, e até hoje cria problema. Só vai deixar de criar problema quando fechar essas páginas aí da história da humanidade e nós entrarmos no ciclo eterno, novo céu e nova terra em que habita a justiça. Então, esse conceito de graça é muito importante porque ele permeia todo o Antigo Testamento, não é coisa no Novo Testamento. Um dos grandes pontos, e que hoje nós vamos ver a concretização dele, primeiro, a graça de Deus de escolher, de ir lá procurar o eleito. Você vai ver que Deus vai procurar o eleito, por causa do programa de Deus de levar a semente da mulher. Tá? Então vai lá e encontra Raabe. Quem era Raabe? A meretriz, a cafetina, a prostituta. Então esse nome a persegue durante toda a Escritura, até no Novo Testamento. Toda vez que ela lembrar, Raabe é a meretriz. O passado dela sempre é trazido à tona. Por quê? Porque Deus age com ela a despeito dela. Né? E nós vamos ver isso hoje, que hoje é o cumprimento disso. Então, se nós tivermos essa capacidade de estudar a história e não a filosofia da história, mas a teologia da história, nós compreendemos tudo que acontece de um modo bem mais lúcido, e por conta disso nós temos condição de hoje, de hoje estudar essa lição e entendê-la, que é uma lição que realmente deixa muita gente com pulgas atrás da orelha. Os críticos, então, tiveram muitas pulgas atrás da orelha, durante muitos anos. E na época do Iluminismo, quando não se tinham as descobertas arqueológicas posteriores que evidenciaram, o surgimento, que realmente descobriram a cidade de Jericó. E aí, então, até essa época, os críticos aproveitavam para dizer, como é que a gente vai acreditar nessa narrativa se não se tem nada que evidencie que existiu essa tal de cidade de Jericó? Quais são os atributos de Escritura pelos quais nós lemos? Nós não dependemos de arqueologia, nós não dependemos da ciência humana, principalmente essa ciência que está aí totalmente em várias partes. Ela é uma ciência que está em desenvolvimento e, ao mesmo tempo, cheia de distorções. Distorções, e essas distorções são criadas exatamente por conta de quê? Por conta desta fuga, desse desejo humano de fugir do domínio e do controle de Deus.
Então o problema do homem não é que a Bíblia seja um livro difícil, não, é um livro muito simples, qualquer um que lê pode entender. Entretanto, as dificuldades que se acham nas Escrituras, elas são achadas por conta dessa relutância do homem de admitir que é um Deus soberano que guia a história, que criou o mundo, e aí se criam várias fantasias, né, como teoria da evolução, que está aí. Qual é a matriz disciplinar pela qual se estuda a biologia e outras disciplinas nas universidades hoje, e até nas escolas de ensino fundamental e médio? Teoria da evolução, que é uma teoria cheia de buracos, não provada, e sem ela se estuda muito bem, se faz ciência? Sim, sem teoria da evolução se faz ciência perfeitamente. Não é? Tem cientistas crentes aí que têm estudos muito mais produtivos, que são matrizes centradas na Escritura e que fazem ciência para nos dar a condição de entender o universo em que nós vivemos de um modo muito mais racional do que essas hipóteses que se apresentam aí nas teorias, né, científicas contemporâneas. Aí, contemporâneas e também nas modernas, né, que vem lá do desenvolvimento da ciência. Então hoje nós vamos estudar essa lição e estudando Josué como Escritura Sagrada, com seus atributos que são inspiração, harmonia, veracidade e confiabilidade histórica. Ainda que nós não tivéssemos as descobertas científicas, né, que são aí as escavações. Eu estive lá em Jericó. Aliás, em Jericó foi onde eu comi o bife mais gostoso da minha vida, viu? O bife a Jericó, vou te dizer, que bife. Foi uma vitela, né? Uma vitelinha bem maciazinha assim, com um molho, é uma torturazinha para vocês, mas aqui embaixo tem também uma carne aqui que está sendo assada aí, com uma delícia. Imagina, já imagina. Pelo cheiro a gente já imagina. Então lá em Jericó nós comemos um bife muito gostoso. Eu cheguei até a fazer em casa, né, Antônio? Tentei mais ou menos fazer em casa o bife a Jericó. Bem, vamos lá então. Então, a despeito das descobertas da arqueologia, mesmo antes, nós cremos, os reformadores já criam, os pais da igreja já criam, os que viveram na época de Jesus também já criam, inclusive tinha a Jericó do Novo Testamento, né, que é muito importante aí. Jericó do Novo Testamento é uma Jericó que, embora lá atrás você observa que quem reconstruísse Jericó ia reconstruir com danos, né, com perda do filho mais novo e filho mais velho, isso nós vamos ver na história mais tarde, mas chega no Novo Testamento, quando se fala dos cegos de Jericó, é um lugar onde o comandante, né, aí vai e realiza um grande sinal. Então é importante. Desanatematizou ali a cidade de Jericó por sua graça. Vamos então aqui à nossa primeira pergunta. Como estava a cidade de Jericó por causa da presença dos filhos de Israel? E quais as coisas que o Senhor disse que tinha dado na mão de Josué? Que tinha na mão, tinha dado. Inclusive eu tinha até corrigido esse texto, não sei por que ele não apareceu aqui corrigido. Versículos 1 e 2. Como estava a cidade de Jericó? Tem aqui o uso de dois termos, né? Que vai... ela estava sugeret o mesugeret. Então a cidade estava completamente fechada. Vamos aos versículos 1 e 2. Aqui usa o verbo cerrar, mas cerrar dá sempre, tem um parônimo de cerrar, que é usar serra, né? Então a versão, vamos ver aqui,
a nova versão atualizada, ela traz: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Então aqui vem Jericho, Sogeret, o Mesogeret. Então, quando diz aqui o Sogeret, o Mesogeret, é que estava realmente, né, totalmente fechado. Então usa esses dois, essa conjugação aqui desses dois termos, né, eles são utilizados exatamente para mostrar esse fechamento total, completo. Por causa dos filhos de Israel, Mipnei Bnei Israel, e ninguém saía nem entrava. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: em Yotze ve em Ba. Então ninguém saía, ninguém entrava. Né? Ninguém saía, ninguém entrava. Yomer Adonai el Yehoshua, e disse o Senhor a Josué. De que modo disse? Por quem ele disse? Através de quem ele disse? Quem é que está agora no comando ali? Hein? Quem que está no comando da expedição de Josué? Que acabamos de ler, inclusive, esses versículos aqui, se você observar a versão revista e a nova versão internacional, já começa a queda de Jericó do capítulo 5, versículo 13 para frente. Percebendo aí a ligação? Tá? Então aqui já começa. Esse encontro que ele tem com o comandante, esse comandante já vai dar as coordenadas. E agora o que você vai perceber aqui? Que esse comandante é o próprio Deus. Tá? É o Deus Filho ali, pré-encarnado. E aí então disse o Senhor a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos a Jericó, seu rei e os seus homens de guerra. Então o que foi entregue nas mãos de Josué? Hein? Enumere aí. A cidade, Jericó, o rei. Tá? Quando entrega a cidade, entrega o rei, acabou. Não tem mais. Né? Não tem mais como... geralmente quando se tenta invadir um país, se vai à capital. Né? Se vai à capital. Indo à capital, aí dominou a capital, dominou o rei, pronto. Todos já estão entregues e já viram prisioneiros de guerra. Tá? Vocês vão ver isso mais tarde, quando estudarem o segundo livro dos reis, por exemplo. A gente vai ver lá um episódio, né, que a cidade de Samaria cercada, então, né, vem lá o rei da Síria, né? Os arameus descem e vão lá. Quando chegam na capital, eles cercam a capital e ficam ali até que esgotam todos os víveres e a condição de vida ali dentro. Mas ainda não tinham capturado o rei e a vitória ainda não estava sendo concedida. Até que veio um grande milagre de Deus, conforme nós vimos, né? O Senhor usa o profeta para dizer que não era o fim, porque tinha ali algo ainda a acontecer. E Eliseu é aquele vaso de Deus, aquele profeta de Deus que é utilizado para poder dizer que não tinha chegado o fim. Então aqui nós vamos perceber que Jericó está entregue, o seu rei está entregue, os homens de guerra também estão entregues. Significa o quê? Deus está garantindo a vitória total e absoluta sobre Jericó. Tá? E Jericó é uma das cidades que, para eles, era impossível atravessar o Jordão. Atravessaram? Atravessaram. Se eles vencerem esta primeira guerra, e é exatamente o que vai fazer com que as outras nações que estão lá observem. Eles estão lá na observação. Eles poderiam fazer uma aliança com Jericó e vir para combater aquele povo que está sendo nessa incursão contra Jericó. Né? Mas, no entanto, vocês observem que ficaram todos lá, acuados. Vamos ver o que acontece, assistindo de camarote, para ver o que acontece, o que vai acontecer com essa cidade. Se eles conseguirem
já conseguiram algo que é inédito. O Rio Jordão se abriu e o povo passou e já está no lado oeste. Agora, próximo passo, tem uma cidade toda murada. Se esse povo vencer essa cidade murada, tem ninguém que vai detê-los, não. É a promessa que Deus faz a Josué? Qual a promessa que Deus fez a Josué? Serei contigo e ninguém vai se deter na tua presença, na tua frente. Tá? Então isso aqui é importante. Bem, ninguém sair, ninguém entrar. Então eles são protegidos, estão guardados, né? Até esse momento. A segunda pergunta. A segunda pergunta de número 2. Segundo as orientações dadas pelo varão visto por Josué, quantos dias os israelitas deveriam rodear Jericó e que utensílios eles deveriam levar? Aí vocês observam bem que, né, essa estratégia que está sendo apresentada, tá? Essa estratégia que vai estar sendo apresentada é uma estratégia de guerra típica ou atípica? Normal ou anormal? Tá? É uma estratégia de guerra que vai exigir o que do povo e de Josué? Confiança de que aquele comandante realmente sabe como guerrear e como vencer a batalha. Tá? Só que as orientações que ele dará, né, são orientações que nós vamos perceber, são orientações que não tem nada a ver com guerra. Do ponto de vista natural, e aí é que nós vamos ver a beleza da ação de Deus, do ponto de vista natural, Deus vai dar coordenadas para Josué que não tem absolutamente nada a ver com estratégia de guerra. Quando se fala em guerra, como é que se elabora uma estratégia de guerra? O que se estuda quando se programa uma guerra, um ataque? Defesa da cidade. No caso específico, primeiro tem que se estudar, né? Vamos ver que os espias devem ter trazido essa informação. Como é que é o povo, como é que é o exército deles, como são os homens de guerra. Então eles vão lá espiar para saber todas essas informações. Saber por onde se pode entrar, né? Como é que vão fazer para poder atacar. Então o que vai na frente, artilharia, infantaria, o que vai ser, quais são as estratégias de guerra, elas visam exatamente, né, montar uma equipe que vai atacar com as armas necessárias a fim de vencer a batalha. Um contingente que seja igual ou maior do que, de preferência, maior do que o contingente de lutadores, de guerreiros, daquele povo com quem eles vão guerrear. Não é isso? Essa é a estratégia normal de guerra. Porém, aqui o que acontece? Versículos 3 a 7, segundo as orientações dadas pelo varão, que a gente já identificou aqui, visto por Josué, quantos dias os israelitas deveriam rodear Jericó e que utensílios eles deveriam levar? Aí vejam aqui quais os objetos de guerra, quais as ferramentas de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. Tá? 7 sacerdotes levarão, cada um, uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. Isso é importante para poder identificar qual é o tipo de corneta que vai ser usado ali, né? Que às vezes se vê ilustrações da vitória de Josué, né? Na batalha de Josué, com aquelas trombetas né, cornetas de metal, né, brilhantes e tudo mais, e elas não têm nada a ver com o que está aqui, que é aquele chifre de carneiro, né, o shofar, né? Então isso aqui é importante observar. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. Então aqui vocês vão observar que
que vocês têm, inclusive a palavra hebraica é exatamente shofar, né? Aqui está no plural. Shiv'a, 7 shofrot, né? Shofar, plural, shofrot. Então aqui é exatamente o que eles vão, que é aquele... Vocês já viram shofar, não é? Já viram shofar. Então eles vão levar. Mas isso aí é estratégia para a guerra? Eles podiam até questionar, né? 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. A estratégia está montada. A estratégia está montada. Agora, isso é uma estratégia de guerra? É uma estratégia que exige o quê? Fé. Né? Exige fé. Sabendo que quem está falando é o comandante e ele vai garantir essa vitória. Então, por isso que lá na frente, vocês vão ver na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, vocês vão ver que os muros de Jericó, eles são um símbolo dessa fé que faz com que os muros caiam. Por quê? Porque se ele chega... Ô comandante, não faz sentido não. Não tem lógica. Vai colocar sacerdotes para trocar trombetas, rodear a cidade. Se fosse fazendo uma escavação, se ele estivesse com um trator ali, fazendo uma escavação, né? E aí, quantas vezes eles rodearam a cidade ao todo? 13 vezes, né? Fizesse lá, né, uma escavação, quando chegasse lá na 13ª rodada, a cidade já estava totalmente, né, fragilizada. Só que eles vão caminhar, fazer uma marcha ao redor da cidade. Isso é estratégia de Deus, é uma estratégia de fé, e é uma das vitórias mais pitorescas, por isso que elas ocupam aí a galeria dos heróis da fé. Este povo simplesmente fez o quê? Obedeceu a estratégia de Deus. O que nós aprendemos com isso? O que nós aprendemos com isso? Você tirou alguma lição disso aí? Você tem numa guerra, quando nós todos estamos envolvidos numa guerra, quem é que pode dar estratégias eficazes para nós vencermos a nossa batalha cotidiana e contínua? É o Senhor. As estratégias que Ele dá, né, para nós vencermos a batalha, né, elas fazem sentido do ponto de vista natural? Você toma o escudo da fé, a espada do Espírito, cadê? Capacete da salvação, couraça da justiça. Olha só, é uma mescla de metáforas aí, que você vai observar, e tudo isso reflete o quê? Uma realidade espiritual de revestimento, para preparar e equipar o combatente cristão. Mas do ponto de vista da lógica, faz sentido? Cadê o seu capacete da fé, seu capacete da salvação aí? Cadê a sua espada do Espírito aí? E a palavra de Deus, então, pelo menos você pega a Bíblia, né? Onde está a couraça da justiça? Está dando para pegar o que eu estou querendo dizer? Então são estratégias também, né? E os nossos adversários, quem são eles? Onde eles estão? Quem os vê? Você já viu algum deles? Hein? Já viu algum deles? Vocês estão percebendo? Então você vê que aqui nesse caso específico, esta guerra é uma guerra de Deus que é vencida com estratégias de Deus. É Deus que dá as estratégias para que nós vençamos essas batalhas. E aqui Deus está dando a batalha, a estratégia para que este povo vença a batalha. E é uma estratégia simples, porém complexa, porque ela tem que ser abraçada pela fé.
Se eles chegam, a gente vai vencer aquela... Como é que a gente vai quebrar aqueles muros daquela cidade? Aqueles muros são impenetráveis. Vamos raciocinar, vamos usar aí o raciocínio. Esses muros são impenetráveis. Nós temos que estar preparando aí alguma coisa para poder lançá-la por cima, para poder pelo menos ir por cima, né, do muro, para poder entrar na cidade. Estratégia. Agora vai mandar a gente, mandar sacerdote, logo sacerdote, né, tocar trombetas. E vai uns soldados à frente marchando, outros soldados na retaguarda, e uma caixinha lá no meio, lá que aquela caixa é um quadradinho, né, uma caixinha ali, tá, um cubo, tá, sendo levado por 4 homens ali, 4 levitas ali. Tá? E com isso vão vencer a guerra. Faz sentido? Daí a Bíblia ser exatamente um livro que precisa de ser lido como Escritura Sagrada. Tá? E como Escritura Sagrada, quais são os atributos? Inspiração, harmonia, veracidade e confiabilidade histórica. E é exatamente isso que acontece. Observem bem a convicção e a certeza como o narrador vai contar essa história para nós. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade, os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Então, é disposta ali, né? O exército é disposto e eles vão fazer exatamente do jeito que Deus falou. Então o comandante deu as instruções, Josué vai passar isso para o povo, passa para o povo, e o povo tem que também receber isso por fé, para poder então fazer. Né? Porque se tivesse um histórico crítico ali no meio, né? Não, isso aí não faz sentido. Né? Isso aí não, como é que a gente vai fazer um negócio desse? Né? Se tivesse um incrédulo ali no meio, ele simplesmente ia fazer igual aquele capitão lá, né? Amanhã vai ter comida aqui em Samaria. Nem se o Senhor abrisse a janela do céu, ia ter comida aqui. Hoje está uma escassez enorme, como é que amanhã vai ter comida? Não, você vai ver e não vai experimentar, não vai provar. A incredulidade sempre leva, né, para essas situações. Deus faz a despeito do incrédulo e o incrédulo ainda não participa. E o pior é que ainda vê, né? Pode ser até que houvesse algum, mas os que queriam obedecer era mais. O que nós percebemos aqui é que essa geração, né, ela está, por isso que Deus preparou essa geração para esse momento. Né? Quando Deus quer fazer, Ele prepara para aquele momento, e Ele mesmo dá a fé. A fé é um dom de Deus, né? Ele mesmo dá a fé. Então aqui o programa de Deus era exatamente esse, iria se cumprir dessa forma. Então Deus que deu a fé para eles depois entrarem na galeria dos heróis da fé. Deus deu a eles essa fé, porque se não fosse Deus, iam fazer como os outros lá atrás, vendo milagres todos os dias, não repararam que o sapato não envelheceu, não repararam que tinha comida todos os dias para eles, comeram durante um tempo enorme, né? 40 anos peregrinando e comida caindo todos os dias, só cessou quando eles estavam já do outro lado, ao oeste do Jordão, já dentro da terra prometida. Então o que nós percebemos? Deus prepara essa geração para desfrutar destas promessas que foram feitas. É o momento deles. Tá? E na história também chega o nosso momento, né? Chega a nossa hora. Então é importante que nós estejamos à disposição de Deus. Mas a estratégia que Deus dá é uma estratégia que, se nós formos observar, né, quantas coisas já poderiam estar acontecendo no nosso meio e ainda não estão acontecendo. Estamos iguais àquela geração do deserto. Essas lições que nós estamos aprendendo está mostrando que nós estamos nos comportando como aquela geração anterior ou como essa geração nova aqui. Estamos aí rodando aí no deserto, né? E quantos de nós aí morrendo, indo embora, e vai outro embora, vai outro embora, vai outro embora, não é? E está sobrando aí. Eu quero pelo menos ser um Josué e Caleb nessa história aí, né? E vocês também, né? Tem que ser os filhos dessas levas dos que ficaram caídos no meio do deserto, porque o que Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. A despeito de nós, Ele vai fazer. Né? E Ele falou que faz rápido. E do jeito que a gente estudou essa madrugada, né? Gente, isso aí é coisa, para Deus é muito simples, é muito fácil. Ele vai fazer. Agora, o que nós vamos fazer?
Vamos crer, vamos nos submeter e falar para Deus, eu quero participar. Não quero também só assistir, não quero participar. Tá? Então, isso é importante para todos nós. E a muralha podia ter caído também sem o povo rodear. Sem nada. Deus poderia simplesmente mandar um raio, lá, um trovão, alguma coisa, derrubar, sem nada. Mas Deus quer que tenha a participação deles, para eles verem que eles não estão fazendo nada. Eles vão vencer uma guerra conforme foi dito pelo Senhor. Eu dei a cidade, eu dei o rei e eu dei os guerreiros. Então acabou. E eu estou na frente. E eu estou na frente, guerreando por vocês. Ah, então é isso aí. Esse anjo estava quando Josué ouviu, ele estava com o que na mão? Uma espada. Ah, você imagina? Imagina bem? Então, é aí que está o segredo. Tudo claro até aí? Próxima pergunta. Segundo a ordem dada por Josué, como os homens deveriam se comportar naquelas jornadas? E o que eles fariam quando Josué mandasse gritar? Do 8 ao 12. Vamos lá. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas. E a arca da aliança do Senhor ia atrás. Agora está dando mais detalhes sobre o modo de disposição do grande exército de Deus, comandado pelo grande comandante do exército do Senhor. Ó. Aí. A arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas e o restante dos soldados seguia a arca. Então, primeira guarnição ali, os soldados na frente, depois os sacerdotes com trombetas, depois a arca e depois outra quantidade de soldados atrás. Então, aí está a disposição dos guerreiros e do modo como Deus delineou ali que fosse feita essa marcha. Tá? É a marcha da vitória sobre Jericó. Tá? Vocês imaginem o que acontece no primeiro dia, quando lá de cima da muralha, né, tinham os soldados que ficavam ali, os sentinelas, né, que ficavam sempre nas partes altas dessas muralhas para poder ver por onde vinham os inimigos. Vocês imaginem, nos pontos estratégicos das muralhas, eles colocados lá, eles vendo essa procissão passando, né? Uma marcha sem sentido, trombeta tocando, ninguém fala nada, só se ouve o arrastar dos pés, nenhuma palavra, ninguém conversando, ninguém falando absolutamente nada. Qual deve ter sido a impressão deles ao ver isso? Talvez até se animaram um pouquinho nesse povo, vai vencer a gente assim? Daí vão lá, fazem o primeiro dia, acordam cedo, fazem essa marcha. Não vem mais, passa a tarde, passa a noite. No dia seguinte, a mesma coisa. Vai lá, mais uma vez, outra rodeada na cidade. E a gente percebe aí que tem uma distância de 2 a 3 quilômetros de Gilgalo até chegar em Jericó. Então eles voltam, o acampamento deles está em Gilgalo. Tá? Eles vêm para cá, fazem essa caminhada, depois a cidade. Então, não se sabe a extensão, o perímetro da cidade. Digamos aí que a cidade tem aí, no mínimo uns 2 quilômetros de perímetro, seja aí 300 por 600 metros, né, e tem mais ou menos aí uns 2 quilômetros de perímetro ou mais, não se sabe ao certo. Né, então eles têm que pelo menos fazer aí uma marcha, né, de 5 quilômetros. Tá? Aí depois, no terceiro dia, mesmíssima coisa. O que deve ter passado na cabeça daqueles soldados lá dentro, daquele povo lá dentro? Né? Ou um otimismo, ou... Ele fala, nunca ouvimos, eles eram homens acostumados a guerrear, nunca ouvimos alguém nos atacar desse jeito. E nós estamos todos cerrados aqui dentro. O que esse povo está preparando? O que vai acontecer aí? Uma expectativa. Já pensou quem dormia? Será quem dormia lá, Leila?
durante a noite lá. Pensou? Quem, pastor Rogério? Para dormir numa noite dessa. Que noite é essa? Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas e o restante dos soldados seguia a arca. Durante esse tempo tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma até o dia em que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Mesma sequência. Os homens armados iam à frente, o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. Vocês imaginam, 7 trombetas tocando continuamente. Tá? Próxima pergunta. Quantos dias os israelitas rodearam a cidade? Como era organizado o pelotão? E quantas vezes eles rodearam a cidade no último dia? Os 7 sacerdotes que levavam as arcas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No segundo dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram aquela ação. Reação dos adversários: nenhuma. A cidade continuava cerrada, fechada, rigorosamente fechada, sem nenhuma brecha para poder haver a mínima possibilidade de entrada. Então, os grandes portões da cidade, todos bem espessos ali, o muro muito espesso, alguns presumem de 2 metros, né? Tem uma escavação. Isso aqui já é de... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Uma imagem aqui. As antigas muralhas da cidade. Muralhas que tinham aí 2 metros, 3 metros de espessura. E tinha uma interna ainda bem maior. Entre essas muralhas ficavam as casas ali, onde eles colocavam, tinha as moradias que ficavam. Então aqui tem uma pequena reconstrução. Uma reconstrução aqui das muralhas. Aí, obviamente, dos pontos mais altos ficavam os sentinelas observando. 6 dias observando esse tipo de ação. Tá? Então aqui falam acerca das escavações que foram feitas, né? Os descobridores que fizeram essas escavações. E os próprios descobridores, um e outro, chegaram, segundo a sua própria expressão, a uma retificação radical de seu juízo inicial. Antes eles tinham uma ideia, aí depois foram feitas novas escavações e foram descobrindo mais detalhes daquelas fortalezas. Eles, num relatório conjunto, declararam que o muro fortificado exterior caiu por volta do ano de 1200 a.C., representando, portanto, que foi assaltado aqui por Josué. A fim de lançar nova luz sobre os fatos, uma nova expedição inglesa partiu para o Tel el-Sultan, e em escavações que duraram 6 anos, vieram à luz novas partes das muralhas fortificadas. O professor John Garstang, o arqueólogo que dirigiu os trabalhos, registrou todas as particularidades com grande precisão. Ele descreve vividamente a imensidade da destruição no cinturão interno das fortificações. O espaço entre as 2 muralhas está cheio de escombros e entulho. Vê-se nitidamente vestígios de um gigantesco incêndio, massas compactas de tijolos enegrecidos,
pedras esmiuçadas, madeiras carbonizadas e cinzas. As casas ao longo dos muros foram queimadas até os alicerces, seus tetos desabaram sobre os utensílios domésticos. Então, isso aí foram as escavações que foram feitas, e aí no livro E a Bíblia Tinha Razão. É esse aí? E a Bíblia Tinha Razão. Quem é o autor? Werner, acho que é Werner Keller. Werner Keller. Esse livro é interessante. Ok. Vamos aqui. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Aí vem o número do azar aqui, né? 13. Né? 7 mais 6, 13. Por isso que a cidade desabou. Não ficou nada. É brincadeira. Está explicado, né? Agora é que você achou a razão. Destrói o país. Destrói o país, ó. É 13. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem. A voz de comando aqui do Josué: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Observe bem que tudo que Josué está fazendo aqui, está fazendo por fé. Está fazendo com base o quê? Tomando Deus pela sua palavra. Então isso é muito importante. Gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para a destruição. É aqui vem a palavra Herem, que nós já estudamos lá atrás, e aqui é essa separação que é feita da cidade para a destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Então aqui nós vamos ver que o modo como o comandante dá as instruções, Josué simplesmente segue essas instruções. E tudo que ele está falando aqui é antes de acontecer. Ele já se apropriou da palavra do comandante pela fé. E agora chegou o momento de eles chegarem, constatar a veracidade daquilo que realmente foi inspirado aqui nos lábios do comandante, que é a palavra, o verbo. E nisso tudo, o que fica de pitoresco nessa ação de fé e nesta atuação de Deus? O destaque de quem? E por causa de quê? O que foi destacado aqui? Somente... O que vocês vão poupar? O que vai ser poupado? Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados. Olha que se traz isso à memória, né? Muito interessante. Nessa primeira conquista, esta mulher, que é eleita de Deus, escolhida de Deus, improvável, né, do ponto de vista da perspectiva humana, Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. O rei vai morrer, os soldados vão morrer, essa mulher que devia ser a pior da cidade. Se bem que lá, isso aí era café pequeno em relação às coisas que aconteciam naqueles países, né? Mas já tinha lá. E ela era a zona, né, a prostituta, a meretriz. Pra gente que ouve, quando se fala que matou crianças e idosos, dá um peso, né? Se você não olhar por aquela perspectiva lá de trás, né? A perspectiva lá de trás. É aí que está o fato, né? Que é muito, inclusive, só os reformados é que discutem essa questão.
é que o eleito, ele é eleito e interessante que as crianças eleitas é que são salvas. As que não são eleitas não são salvas. Então, é um ponto muito importante, porque quem é eleito, e quem não é eleito, mesmo ainda sem nascer, já está ali, e quando nasce já tem, né, a sua marca. Então, é importante destacar isso, né, que tem esse negócio, porque criancinha, que não sei o quê. Então, essa análise romântica, né, é chocante quando você vê da perspectiva. Quem são os que são salvos? A eleição não está condicionada à pessoa em si, mas ao Deus que escolhe. Você vai ver isso lá, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, Esaú e Jacó, a diferença deles, um chamado, um eleito e o outro não. Então tem uma diferença enorme. E o que marca essa escolha é o chamado, a eleição de Deus. É a eleição de Deus que garante, né, a salvação. E não é se o Hitler deixasse de nascer, ele seria salvo. O Hitler ele foi criança. Hitler foi criança, ele cresceu, mas ele era o Hitler. Ele era o Hitler. Tinha que matar ele lá atrás, quando era criança. O cara ia seguir uma carreira totalmente diferente, rapaz. Mas aí foi reprovado e acabou indo para outro lado. Aí fez aquela tragédia toda. Mas isso aqui é muito importante. Então a questão toda aqui é essa escolha de Deus. É a escolha de Deus. Dentre aqueles pecadores, ali, Deus, não, peraí, Raabe e os que estiverem na casa, esses vão ser salvos dessa grande destruição. Então, olhando daquela perspectiva de que Deus está punindo os pecadores pequenos, pecadores grandes, pecadores médios, são pecadores. Então, todos nascem com pecado original, não tem essa diferença não. Então aí o pessoal romantiza, mas Deus vai fazer isso, uma criancinha inocente e tal, e faz aquele romance, né? E na realidade... Executar o processo. Hein? Executar o processo. Imagina ele no final do dia dormindo, os soldados de crente, executaram a ordem, né? Uhum. Já matando tudo. O senhor no início do estudo, o senhor deu o exemplo do livro de Apocalipse, do anjo que sai, e hoje... Qual é o exemplo de Apocalipse? Do anjo que sai duas espadas. Não, não é o anjo que sai. Não, para fazer a justiça. Ah, você está comparando. Sim, o senhor comparou, ele vai sair e vai fazer... Mas não é o anjo ali. Não, sim, é exatamente onde eu quero chegar. O agente que está fazendo a execução é o povo que está fazendo, mas por trás disso é o Senhor que está fazendo. Isso e no no futuro vai ser a mesma coisa. Exato, é um ato, a execução da justiça de Deus, né? A execução da justiça de Deus é algo que tudo tem a ver com a lei moral. Deus só age à base de razões morais. Tá? Deus só age à base de razões morais. Quanto tempo Deus esperou para agir? Então é isso aí que o apóstolo Paulo depois vai dizer. Não ignoras que a misericórdia de Deus e a longanimidade de Deus te leva ao arrependimento? Então a proposta é essa. Então foram muitos anos. Agora chegou o momento de agir. Quando Deus tem de agir, aí sai da frente. Não tem quem o detenha. Operando eu, quem impedirá? Não tem quem detém. Amém. Então isso é fundamental. Você ia falar, ou... Da mesma Sérgio? forma que o Senhor manda os israelitas exterminarem com toda a cidade, ali em Jericó, com toda alma viva, o Senhor ele faz isso com o Egito, mandando o seu anjo para matar os primogênitos. E não somente os primogênitos dos egípcios, mas assim como muita viva alma lá dentro. Ele faz. E aqui ele manda. Você observa bem que no juízo de Deus, nós destacamos quando estudamos o juízo sobre o Egito, o próprio faraó reconheceu, não, Deus é justo e nós somos ímpios. O próprio faraó disse isso aí, literalmente.
né, mostrando que o que estava acontecendo ali, porque vai fazer um levantamento da ficha. O que aconteceu com os filhos dos israelitas que foram obrigados a ser jogados no rio, que foram mortos? Percebe? Então, quando chega a hora do juízo, aí vocês vão ver, mas por que isso está acontecendo agora? Não é quando o pessoal chegou lá, viu aquela tragédia com a torre de Siloé que caiu sobre aqueles indivíduos e morreu todo mundo lá, aí chegaram para Jesus, vocês estão espantados? Vocês, se não se arrependerem, de igual modo vocês vão perecer, vocês não são melhores do que ele, não. O arrependimento tem que atingir a todo aquele que ouve e fique atento, porque ninguém escapa, não. Sendo depois que você vai ver que a justiça de Deus é tal que tudo isso que acontece com essa nação pecadora vai acontecer com Israel quando se torna uma nação pecadora, a ponto de terem que comer os seus próprios filhos. Percebe bem? Então o que acontece? A justiça de Deus, ela corta reto, é dentro e fora. Agora Israel é instrumento de punição. Depois vem a Síria e se torna instrumento de punição. Vem a Assíria e se torna instrumento de punição. Vem Babilônia e se torna instrumento de punição da própria nação eleita, do povo adquirido, do povo escolhido. Só o remanescente é que fica por causa da semente da mulher que tem que culminar lá na vida do Senhor Jesus. Então, se Deus fosse injusto, ele puniria só essa nação, porque eles são pecadores, e depois pouparia o seu povo, que também entrariam na quebra da aliança e vão sofrer as mesmas sanções e coisas até piores. Coisas até piores vão acontecer com essa nação, nós vamos estudar. Então, ao longo do tempo, vocês percebem bem que tudo isso está vinculado à quebra da aliança, e nesse caso específico aqui, o que Deus deu para eles foi um tempo de tolerância. E daqui a quarta geração, quando completar a medida da iniquidade, Deus já tem lá, né, o iniquidômetro, arruma o iniquidômetro, arruma algum aí para medir, né? Tem que, quando chegou lá, vai bater lá, opa, é hoje, agora chegou o tempo da colheita. Então agora sai da frente, e o juízo de Deus é implacável. É o que vai acontecer no final dos tempos, a mesma coisa. Deus está aí aguardando. Quantas clínicas de aborto aí fazendo esses crimes aí, cometendo abortos e matando crianças. Aí quando veio uma tragédia, eles estão fazendo coisas piores e estão escandalizados contra as coisas que acontecem, que são tragédias. Aí Jesus diz, se você não se arrepender, de igual modo vocês vão perecer. Que estão cometendo o mesmo crime. Aí veio uma coisa assim, como numa guerra, que coisa, crianças morrendo, velhos morrendo, e aí eles estão fazendo o quê? Assassinando indefesos dentro do ventre. Crianças que já estão formadas, daqui a pouco eles vão lá e matam. Aí quando vem o juízo de Deus, tá? E o interessante é que para cada nação Deus tem um limite, Deus tem um teto. E esse povo, a ceifa daqui a pouco vai chegar, tá? Vai chegar. E nós já estamos avisados que vai chegar o momento da cobrança de Deus. Então nós temos que estar nesse contexto, tá? No contexto de cobrança, nós podemos ser muito abençoados. Poxa, essa aí era para dar um glória bem forte, igreja. No contexto de cobrança, nós podemos ser abençoados e protegidos, né? Porque quando Nabucodonosor veio fazer aquela destruição toda lá em Jerusalém, qual foi a ordem que foi dada? Tem um homem lá dentro chamado Jeremias, põe os teus olhos sobre ele e faça o que ele falar. Lembram disso? No tempo da destruição lá do Império Babilônico, Daniel foi abençoado? Foi instrumento de Deus? Foi usado até para orientar o imperador. Vem Belsazar, faz aquela tragédia toda, leva os vasos sagrados para o carnaval da morte, né? O que acontece? A mão escreve na parede. Quem que eles vão chamar? Que não estava na gandaia, que não estava na bagunça, que não estava no pecado, estava lá, né? Obviamente, triste com todo aquele quadro, orando.
Né? E quando chega lá, Daniel, estão te chamando lá para poder ter um problema lá que aconteceu e ninguém sabe decifrar o enigma. Chega Daniel lá e olha assim, e olha e diz: você trouxe os vasos sagrados da casa de Deus. Então Deus, olha, escreveu na parede, ó, o teu reino acabou hoje. Hoje, né? E veio a punição, mataram o rei aquela noite e Daniel foi para o próximo governo. Poupado. Percebe bem? Então, no tempo de cobrança, no tempo de provação, a nossa fidelidade é que se torna o nosso escudo, se torna a nossa proteção. E Deus pode nos guardar em meio a qualquer tragédia e catástrofe. Deus pode, e nós temos ciência disso pela palavra dele. Pode até jogar no meio do fogo, queima, não. Joga na cova dos leões, mata, não. Percebe bem? Esse mesmo Deus é o Deus que está conosco. Né? Agora nós precisamos agradar esse Deus para que ele seja misericordioso no tempo de que nós precisarmos da sua misericórdia sobre nós. Por isso temos que obedecer, temos que fazer aquilo que agrada a ele. Tá? Então, agora chegou o momento da cobrança de Deus. E é a próxima pergunta, pergunta 5. Quais as coisas que Josué permitiu que fosse pilhado, e em que seria usado, e o que não podia ser tocado nem levado, e somente quem seria salva? É o texto que nós estamos lendo aqui. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor. Tá? Então aqui é algo muito importante. É o Herem. Herem é algo que é devotado à destruição, ou consagrado como possessão. Então, quem é que está vencendo a guerra? Quem é que está dando a estratégia que vai vencer a guerra e que está entregando tudo nas mãos desse povo? Então, meu filho, vocês não vão pegar troféu não, tá? O troféu é meu. O ouro é meu, a prata é minha, isso aqui vai ser tudo consagrado a mim. Né? Para vocês saberem que vocês simplesmente estão aqui cumprindo um papel, mas que a vitória quem está dando sou eu. Então, nesse caso específico, o despojo é todo meu. Primeira guerra, o despojo é todo meu. Nem coloque a mão, vai tudo ser consagrado e dedicado. E quem colocar a mão, vai morrer. Tá? Então é importante, porque isso aqui vai abrir um capítulo que vai jogar para o próximo capítulo. Tá? Mas se pegar, ninguém está vendo. Né? É igual o crente que rouba o Senhor do dízimo, né? Mas ninguém está vendo, ganha uma quantia e não entrega aquilo. Ninguém está vendo. Deus vê tudo. Né? Deus vê tudo. Me lembro de um pastor, Paulo Tavares, que trabalhava no hospital, e ele então fazia lá o seu... ganhei tanto aqui, vamos botar esse centavo, não. Sempre aumentava para cima, e tudo aqui, não, vou botar mais aqui, aumentava. Né? Aí entregava ao tesoureiro o dízimo. Aí o Senhor tomou o irmão Ananias, o profeta, o irmão Ananias, e falou: servo, com o tempo estou entregando o que é meu e arredondando até para mais. Então Deus não vê, né? Se arredonda para mais, também quando subtrai também ele vê, né? É óbvio. E aí, mais ainda, né? E então o que acontece? Isso ficou como nunca mais esquecido dessa palavra que Deus deu ao pastor Paulo Tavares, depois do pastor Paulo Tavares, né? Quando ele ainda trabalhava no hospital ainda, ele trabalhava na caldeira do hospital. Então o Senhor, contemplando, às vezes a gente está fazendo uma coisa que parece que Deus não está vendo, Deus estaria acompanhando, né, tudo que a gente está fazendo. Inclusive, na hora de entregar o dízimo do Senhor, está ali. Então, é coisa importante, é importante. E foi um pastor muito abençoado, pastor Paulo Tavares. Daí, vamos lá. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Aí é que vem a questão, né, que na próxima batalha vocês vão ver que teve um problema. Vamos estudar na lição seguinte. E
a questão aqui do Heren, daquilo que é consagrado ao Senhor, ele tem tanto um aspecto individual como coletivo. O pecado de um afeta toda a comunidade. Isso aí é muito importante. O pecado de um afeta toda a comunidade. Enquanto não se resolve aquele problema, toda a comunidade é prejudicada. Então é o que nós vamos ver, e nós estamos estudando a teologia da história. Olha como é que as coisas acontecem. Tá? Então, isso é muito importante. Tem tudo a ver conosco hoje, né? Tudo a ver. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas para que não sejam destruídos. Do contrário, a destruição e a desgraça trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze, preste atenção, e de ferro são sagrados. Aí, novamente, vai entrar aqui o Kesef, Zahav, ele vai dizendo, e aqui ele vai dizer Kodesh Hu Ladonai, consagrado, santificado ao Senhor. Então, e deverão ser levados para o seu tesouro. Então aí você vai ver a importância, né, dessa colocação, porque aqui está bem definido, né? Então o comandante está dizendo o que vai acontecer, mas olha, preste atenção, tem um detalhe aí. Ó, todos os utensílios de bronze, de ferro, de toda a prata, todo o ouro, são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Tá? Então eles deverão ser levados para o seu tesouro. Eles fazem parte aqui dessa Deus vai segurar isso daí porque vai ter uma finalidade lá na frente. Vai ter uma finalidade lá na frente. Então a questão dessa consagração, né, a cidade por um lado é devotada à destruição e por outro lado esses objetos vão ser tirados e vão ser usados para a obra de Deus. Aí o que você observa nisso daí? O ouro, a prata dos cananeus, o bronze, o ferro, eles são impuros em si? Hein? Quando eles pegavam esse ouro e a prata e faziam ídolos, estavam usando com uma finalidade errada. Quando eles, agora nesse caso específico aqui, por que o Senhor permite que eles venham para integrarem o tesouro do Senhor? Se eles pertenciam aos cananeus, que eram devotados à destruição, percebem bem? Ou não? Então, hoje o dinheiro, né? Fala do dinheiro. O dinheiro é um mal em si mesmo? Então, o uso que se faz dele é que pode ser um mal. Quando o indivíduo constrói um hotel para prostituição com dinheiro, então ele está fazendo alguma coisa má. Quando ele contrata alguém para matar outro com dinheiro, então ele está fazendo uma coisa má. E por aí vai. Agora, quando o dinheiro é utilizado para finalidades filantrópicas, sagradas, ele é santificado. Percebem bem? Então, o metal, ele só se torna vil metal se o uso dele for vil. Agora, se ele for bem utilizado, ele é santo. É por isso que o nosso dinheiro é santo. Né? Nosso dinheiro é santo. Às vezes você ganha de um patrão ímpio, mas quando chega no seu bolso, quando chega na sua conta, ele é santificado. É essa transição aqui que é importante para nós. Né? É importante. Então faça um bom uso dele, viu? Faça um bom uso dele. Continuemos a fazer um bom uso, né, do nosso dinheiro. Isso quando o Senhor ordenou que era para ser feito desse jeito. Uhum. Em outros casos era para acabar com nada. tudo. Em outros casos o Senhor não queria que nada fosse consagrado. Teve casos que o Senhor falou, não acaba com tudo. Nesse caso, nós estamos trabalhando esse caso específico aqui, para a gente entender que
Deus, quando separa certas coisas, isso aí é porque tem um paralelo com o nosso ganho. Né? O que a gente Tem a ganha, obediência também. o que nós ganhamos é exatamente santificado pelo fato de que entrou no nosso bolso, a partir daí, né, é santificado. Por que vocês estão tão eufóricos aí? Só porque eu falei em dinheiro? Hein? Falou que o dinheiro sai do patrão no ímpar, o Maurício deu amém. Os clientes são ímpares. Ele está falando da fonte, né? Da fonte, lá, a fonte anterior. Está desempregado aí segunda-feira, já vai catar papel. Né? Segunda-feira vocês vão catar papel, viu? Porque vocês catando papel da cidade de Filadélfia, já foi estudo bíblico de domingo. Culpado fui eu, né? Eu não, vocês estão fazendo, vocês não entenderam o que eu disse. A fonte é anterior, né? Porque o patrão pega de outro. Vocês gostam, pastor Maurício? Essa turma gosta, você tem muita paciência mesmo, né? Você tá igual, sabe o quê? Eu vi uma cena extraordinária ontem, uma cena extraordinária, né? Um cachorro e um leão, né? Cachorro bravo, e o leão quietinho lá, e ele ameaçando, olhando para o leão assim, o leão quietinho, passou, ainda foi, encarou ainda o leão. Aí o cara até colocou também a coragem desse cachorro e a paciência desse leão. Boa comparação. Hein? O leão podia dar uma patada naquele cachorro ali, cachorro bravo, destruir logo, mas o leão pacientemente aguentou, ainda veio atrás do leão, lá os dois assim, paralelo assim, o leão tranquilo, podia dar logo uma patada e não suficiente para destruir. Boa comparação depois da vez. Deus te dê paciência. Pastor Manuel que falava isso, então, se o Senhor te chamar de cachorro, começa a latir logo. Se fosse na postagem, Não demora não. eu já ia gritar, fala Deus. Fala, Deus. Mas vamos lá, que vocês estão animados porque está chegando a hora do almoço, estou sabendo. Então aqui é muito importante, né, que o que Kesef, Zahav, aqui, o ouro, prata, eles agora vão se tornar Kodesh, né, santificados aqui, uma coisa santa, Ladonai, para o Senhor. Então isso é muito importante e aprendemos uma lição boa, né? Já foi até, ela se estendeu, mas foi boa, né? Que o leão tenha paciência. Dá vontade de dar uma patada, dá, né? Rapaz, aquela cena foi fantástica. Próxima pergunta. Vamos chegando ao final. O que se deu aos muros de Jericó, aos muros, quando os sacerdotes tocaram as buzinas e todos os homens gritaram, e quais as coisas que foram totalmente destruídas? Versículos 20 e 21. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Então chegou ali, 7º dia, as 7 voltas, quando chegou na 7ª, vem a ordem, né? Aí quando soaram as trombetas, o povo gritou. Observa bem que o povo estava calado, em silêncio absoluto até esse momento. Só esse silêncio deve ter causado um pânico, né? Como é que pode uma marcha de soldados, só essas trombetas tocando, ninguém fala nada, só lá, marchando, né? Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, imagine aí, né? Aquela quantidade enorme de pessoas dando aquele brado de guerra, né? Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Aí você imagina aquelas muralhas ruindo assim, né? Só ficou lá na casa da Raabe, lá, opa, para por aí. Essa está poupada. Então cai todo aquele muro e cada um atacou do seu lugar onde estava, porque eles tinham rodeado a cidade, então já estavam de prontidão. Quando fechou o cerco, aí, quando cai o muro, aí entra todos, né, de uma vez. Aí não tem por onde escapar.
Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor. O verso 21 aqui é muito importante, né? O verso 21 é muito importante. Que vai usar exatamente a questão do herem aqui. E esse herem aqui, ele é importante, que as traduções, eu gostei muito dessa. A NVI, nesse caso aqui, ela foi importante, porque fala sobre essa devotar a cidade ao Senhor. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Então não sobrou absolutamente nada, cumprindo aquilo que foi dito lá atrás. Gênesis 15, 16. Porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está completa. Quando completou, então vem aqui a justiça de Deus. A sétima pergunta: o que Josué mandou os que espiaram a cidade fazerem? Quais as pessoas que eles tiraram e onde eles as puseram e o que sobrou da cidade? Tem um detalhe interessante que vocês vão observar aqui agora, no versículo 22 ao 24. Do 22 ao 24. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram num local fora do acampamento de Israel. O que vocês observam de interessante aqui na questão de Raabe e os seus parentes? Raabe comunica a sua família, comunica os seus parentes, seus pais: olha, vai acontecer isso, assim, 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 vai vir uma destruição. Então a cidade vai ser totalmente destruída, só nós que não vamos ser destruídos. Você está vendo esse sinal que nós colocamos aqui? Foi colocado para a nossa proteção. Todos vocês que estiverem dentro dessa casa não serão destruídos. Pegaram o fio da meada? Eles entraram por quê? Fé. Creram. Eles creram. E a fé foi imputada por justiça. Deu para pegar? Pegou, Maria Antônia? Então, se ela chega lá e diz: vão destruir isso aí, vão entrar aqui, vão destruir todo mundo, e a gente vai ser poupado. Vocês acreditam que isso vai acontecer? Não, capitão. É a fé, o gênio lá do capitão. O gênio do capitão, o DNA do capitão. Coisa de pregar para alguém hoje. Exatamente. Hoje nós estamos aí. Vocês peguem o paralelo aí e hoje. Olha, esse mundo vai ser destruído, vai ter a última guerra mundial, isso vai virar uma tragédia, uma catástrofe, não vai ter comida, vai ser uma escassez enorme. Os sinais estão aí. Os sinais estão aí, mas você avisa as pessoas têm que crer. Não é essa a mensagem que a igreja está dizendo desde o princípio? Que vem o fim vem, né? E no entanto, para entrar na arca, né, tem de crer. Tem de crer. E na época de Noé foi assim, não foi? E é comparado o tempo desse tempo do fim com os dias de Noé. Casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os levou a todos. Hoje é a mesmíssima coisa, a gente fala, a gente prega, mas qual é o nosso dever? Anunciar a palavra, falar a palavra.
dizer, olha, esse mundo vai chegar ao fim, está tudo bonitinho, está tudo aí, mas isso tudo, olha, não ficará pedra sobre pedra que não vai ser derrubada. Então a nossa missão é exatamente essa aqui, é de levar a palavra. Raabe pregou lá, agora os parentes, chega um parente, eu não vou sair, vou lá para outra cidade lá, então vou lá para o meio lá dos outros, né? Vou mais à frente, vou lá para o Mediterrâneo, lá perto do mar Mediterrâneo, vou ficar distante aqui. A salvação estava ali, porque um dia que ele chegar lá, não adianta, né? Vou me salvar, né? Hein? Eu vou me salvar. Isso aí o que se auto-salvasse a si mesmo, né? Mas aí, observa bem que eles creram na palavra de Raabe e todos os parentes ali entraram e foram salvos, né? Entraram lá, foi o pai, a mãe, os irmãos e todos os seus parentes, né? Crê e será salvo tu e a tua casa, né? Aí você está vendo aí. O pessoal, mas não vejo graça no Antigo Testamento, só é cego que não vê, né? Isso aqui é o Evangelho segundo Raabe, a meretriz. Tiraram de lá todos da sua família e os deixaram num local fora do acampamento de Israel. Olha o detalhe aqui que vocês observam. Os novos convertidos, ainda tem que, para vocês entrarem aqui no acampamento, ainda tem um trabalho para ser feito. Não é assim não, vocês estão vendo. Aí eles teriam que fazer todos os ritos de iniciação, né? Agora todos os homens já estão circuncidados, então tem todo um trabalho a ser feito. A lei daqui é assim. Nessa hora ela aceitou tudo. O quê? Crente para valer. Aí depois você vai observar que realmente ela aceitou tudo mesmo, a família também. Não, agora nós estamos aqui, daqui para frente nós pertencemos a esse povo. Se riscar, eu passo. Pertencemos a esse povo aí. E depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. Então, a última pergunta. Quais as pessoas que foram salvas da morte por Josué? Por que motivo ele as livrou? E quais as palavras de exconjuração de Josué contra a cidade? E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. Ela teve um papel fundamental na questão do desenvolvimento do projeto de Deus, que inclusive envolvia ela. Aqueles espias só foram lá por causa de Raabe. Eles podiam nem ter entrado, nem mandado espias lá, mas eles foram só por causa de Raabe e da sua família. Dentre os não-judeus, no caso ali os gentios, né? Mas aí os não-israelitas, nesse caso não existia ainda essa divisão, Judá e Israel, né? Estavam ali um povo que, quem diria que tinha eleito escolhido ali daquele outro lado do muro. Então Deus, por graça, foi lá e teve a preocupação de salvar essa família. Que vocês vão ver em Mateus, entra na linhagem do próprio Filho de Deus. Aí é muita graça, viu? Mostrando que Deus age não por conta do mérito humano, mas por conta do seu projeto eterno que ele materializa na história. Deus conduz a história. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Então passou lá pelo rito de iniciação e aí foi recebida lá na congregação de Israel como membro. Inclusive, mais tarde vamos ver que ela se casou com um israelita e entrou na linhagem ali que vai culminar na vinda da semente da mulher, do Filho de Deus. Olha como os projetos de Deus são extraordinários. Aí tem graça no Antigo Testamento? Tem justiça, tem juízo, tem misericórdia, os atributos de Deus, tem amor, porque eu vos amei e vos escolhi. E naquela ocasião, Josué pronunciou esse juramento solene.
Maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Deu até uma poesia aqui, ó. Ao preço do seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade. Ao preço de seu filho mais novo, porá suas portas. Então isso aqui é algo que fica registrado e que lá na frente, na reconstrução de Jericó, acontece exatamente isso que foi falado aqui por Josué. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Então agora, depois dessa derrota e dessa destruição total da cidade de Jericó, Josué é o temível. A fama dele agora ficou por todo lado. E já destruíram a primeira cidade, não tem jeito. Agora eles vão tomar isso aqui mesmo, porque não vai ter jeito não. E não tem para onde fugir. Tá? Então, ficamos aí com essas lições importantes para nós. Vimos muitas lições aplicáveis ao nosso dia a dia. Temos a certeza de que as estratégias de Deus são certíssimas e elas conduzem à vitória determinada por Deus. Se seguirmos os passos e seguirmos as orientações, nós vamos chegar lá na frente com a bandeira da vitória. Todas as guerras, por mais terríveis que sejam, o comandante está conosco. Amém. Ele diz, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. O Senhor nos abençoe e vamos para o nosso almoço. Logo mais aqui, nossa ceia hoje, então estaremos aqui, oremos durante a tarde, pedindo ao Senhor para completar o que falta, porque nós precisamos de um banquete de glória logo mais. Amém. Amém. Que Deus dê paciência ao leão, viu, Maurício? יהושע, פרק ו'. ויריחו סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל, אין יוצא ואין בא. ויאמר אדוני אל יהושע, ראה, נתתי בידך את יריחו ואת מלכה גיבורי החיל, וסבותם את העיר כל אנשי המלחמה, הקיף את העיר פעם אחת, כה תעשה 6 ימים. ו7 כהנים יישאו 7 שופרות היובלים לפני הארון, וביום השביעי תסובו את העיר 7 פעמים, והכהנים יתקעו בשופרות. והיה במשוך בקרן היובל, כשומעכם את קול השופר, יריעו כל העם תרועה גדולה, ונפלה חומת העיר תחתיה, ועלו העם איש נגדו. ויקרא יהושע בן נון אל הכהנים, ויאמר עליהם, שאו את ארון הברית, ו7 כהנים יישאו 7 שופרות יובלים לפני ארון אדוני. ויאמר אל העם, עברו וסובו את העיר, וחלוץ יעבור לפני ארון אדוני. ויהי כאמור יהושע אל העם, ו7 הכהנים נושאים 7 שופרות היובלים לפני אדוני, עברו ותקעו בשופרות, וארון ברית אדוני הולך אחריהם. והחלוץ הולך לפני הכהנים תוקעי השופרות, והמאסף הולך אחרי הארון, הלוך ותקוע בשופרות. ואת העם ציווה יהושע לאמור, לא תריעו ולא תשמיעו את קולכם, ולא יצא מפיכם דבר, עד יום אומרי עליכם, הריעו והריעותם. ויסב ארון אדוני את העיר הקף פעם אחת. ויבואו המחנה, וילינו במחנה.
וישכם יהושע בבוקר, ויישאו הכהנים את ארון אדוני. ושבעה הכהנים נושאים 7 שופרות היובלים לפני ארון אדוני, הולכים הלוך ותקעו בשופרות. וחלוץ הולך לפניהם, והמאסף הולך אחרי ארון אדוני, הלוך ותקוע בשופרות. ויסובו את העיר ביום השני פעם אחת, וישובו המחנה, כה עשו 6 ימים. ויהי ביום השביעי, וישכימו כעלות השחר, ויסובו את העיר כמשפט הזה 7 פעמים. רק ביום ההוא סבבו את העיר 7 פעמים. ויהי בפעם השביעית, תקעו הכהנים בשופרות. ויאמר יהושע אל העם, הריעו, כי נתן אדוני לכם את העיר. והייתה העיר חרם, היא וכל אשר בא לאדוני. רק רחב הזונה תחיה, היא וכל אשר איתה בבית. כי החבאת את המלאכים אשר שלחנו, ורק אתם שמרו מן החרם, פן תחרימו ולקחתם מן החרם, ושמתם את מחנה ישראל לחרם, ואחרתם אותו. וכל כסף וזהב, וכלי נחושת וברזל, קודש הוא לאדוני, אוצר אדוני יבוא. וירא העם, ויתקעו בשופרות. ויהי כשמוע העם את קול השופר, ויריעו העם תרועה גדולה. ותיפול החומה תחתיה, ויעל העם העירה איש נגדו, וילכדו את העיר. ויחרימו את כל אשר בעיר, מאיש ועד אישה, מנער ועד זקן, ועד שור ושה וחמור, לפי חרב. ולשניים האנשים המרגלים את הארץ, אמר יהושע, בואו בית האישה הזונה, והוציאו משם את האישה ואת כל אשר לה, כאשר נשבעתם לה. ויבואו הנערים המרגלים, ויוציאו את רחב, ואת אביה ואת אמה, ואת אחיה, ואת כל אשר לה, ואת כל משפחותיה הוציאו, ויניחום מחוץ למחנה ישראל. והעיר שרפו באש, וכל אשר בה, רק הכסף והזהב, וכלי הנחושת והברזל, נתנו אוצר בית אדוני. ואת רחב הזונה, ואת בית אביה, ואת כל אשר לה, החיה יהושע. ותשב בקרב ישראל עד היום הזה. כי החביע את המלאכים אשר שלח יהושע לרגל את יריחו. וישבע יהושע בעת ההיא לאמור, ארור האיש לפני אדוני, אשר יקום ובנה את העיר הזאת, את יריחו, בבכורו ייסדנה, ובצעירו יציב דלתיה. ויהי אדוני את יהושע, ויהי שומעו בכל הארץ.